A história conta-nos que um faroleiro, num rochedo de uma linha costeira, cada mês recebia uma provisão de petróleo para manter aquela luz daquele farol acesa. Todos os meses ele recebia aquele petróleo para manter aquela luz acesa. E ao estar perto da costa, muitos visitantes, muitas pessoas passavam por lá e viam o farol. E algumas pessoas locais também, quando acabava o petróleo nas suas casas, pediam-lhe petróleo, alguns para alumiar a sua casa naquela altura. Não sei se alguém ainda usou petróleo para alumiar. Eu usei. Tem outros nomes, mas era a ideia, não é? E alguns tratores também passavam por lá, e alguns homens com tratores, algum mecânico para lubrificar uma roda. E todos aqueles pedidos que chegavam até ele, daquele bocado de petróleo, eram importantes. Lhe pareciam importantes para ele. E foi tentado aceder a todos. Porém, antes do fim do mês chegar, o petróleo acabou-se. E como resultado, os navios que precisavam daquela luz ficaram com problemas porque o farol não se conseguiu acender. A carta a Timóteo é uma carta forte deste homem que está na prisão, a perceber que a sua vida estava no final, mas um homem que percebia o que era urgente, o que era importante na sua vida manter. E aqui no final a carta empolga-se um pouco mais e vamos por isso ler a partir do versículo 14 do capítulo 3. Damos aqui um salto de uns versículos que não vamos hoje abordar e vamos hoje terminar a série. E diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Versículo 2. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora, a coroa da vida me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Ó Senhor, como nós precisamos dessa palavra hoje. Nos dias em que tanta gente procura doutrinas segundo os seus próprios pecados e pessoas que querem justificar os seus próprios erros. Precisamos tanto de uma palavra, da tua palavra, Senhor, que é a luz para o nosso caminho. E por isso também oramos que o teu Espírito Santo em nós cria abertura e fé para crer o que acabamos de ler, Senhor, e o fazermos em nome de Jesus. Amém. Paulo escreve a Timóteo esta carta ao jovem, quer dizer, jovem, com 40 anos. Não é? Aqueles que têm 40 anos podem-se considerar jovens, ao ponto de vista de Paulo. Não é? Talvez não tão jovens em outras coisas.
Mas esta carta é muito interessante porque Paulo, como eu falei, Paulo estava na prisão, escreveu esta carta acerca da importância de persistir nos dias difíceis, persistir fazendo o que é certo nos dias difíceis. Paulo falou depois acerca da importância de nós crescermos na graça que está em Jesus, como um atleta, como um soldado, como um agricultor, ser obstinado naquilo que Deus tem para nós, no capítulo 2. E no final, no capítulo 2, ele fala da importância de nós sermos santos, porque Deus é santo. A importância de nós sermos um reflexo de Jesus que queremos imitar. Reflexo na humildade, no perdão, na graça, na esperança. No capítulo 3, nós não tocamos, só apanhamos agora o versículo 14, mas no versículo 3, a partir do versículo 1, ele fala dos dias difíceis, ele fala acerca do tipo de homens que há nos últimos dias, homens que são egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e fala de tudo isto, de homens, e aqui não é homens masculinos somente, ok? As irmãs também se podem incluir aqui, homens e mulheres, porque verdadeiramente é o tipo de pessoas que existem. E a partir daqui do versículo 14, ele fala uma coisa muito interessante, ele volta à centralidade da Bíblia, da Palavra de Deus, como um norte que não nos deixa perder. Quem já fez caminhadas com uma bússola? Alguém? É uma coisa muito interessante. Vocês irem para o meio do mato e dizerem aqui está uma bússola e aqui está um mapa, chega a casa. Isto comigo acontecia quando eu estava no exército, com um mapa com 50 anos de idade. O mapa tinha 50 anos. Tinha 50 anos atrás, e depois tinha uma bússola e deixávamos ao meio da noite num lugar. E diziam assim, aqueles que conseguirem chegar ao quartel vão descansar. E é impressionante o que o mapa e uma bússola faz. Porque verdadeiramente nos pode levar de volta à casa. E aqui Paulo começa a falar acerca da importância da Palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como o norte de uma bússola, que não muda, não importa. É muito interessante isto, porque o que é interessante é que a bússola só aponta a um lugar, que é o norte. Não é? E a Bíblia também é aquilo que nos faz guiar e mostrar para onde é que nós devemos ir. E por isso Paulo começa falando assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo fala aqui duas coisas interessantes. Uma delas é o testemunho de quem nós aprendemos. Ou seja, a importância de termos pessoas à nossa volta que são verdadeiramente influentes para a positiva, não é? Pessoas que vão depositar em nós algo importante. E claro, pode ser nós termos alguém ou nós sermos alguém. Tu e eu sermos pessoas que vamos depositar na vida de outros, não é? Um depósito que vai valer a pena. A importância da influência. Claro que Paulo estava, quando falou a Timóteo, sabe de quem o aprendeste? Ele estava a falar de quem? De ele próprio. E possivelmente da sua mãe, da sua avó, das pessoas que o influenciaram. Ou seja, a primeira coisa era que as pessoas que o influenciaram também eram pessoas com bom testemunho. Sabe de quem o aprendeste? Que tipo de pessoa tem que ensinar? Não é? Olha para o que eu digo? Não, e olha para o que eu faço. Não olhes para o que eu faço. Isso é o que nós normalmente dizemos por erro. Por erro. Nós devemos olhar para aquilo que nós fazemos. Agora, é importante isso, não é? Porque já faz-me lembrar aquela história, não é? Daquela criança que chega a casa e diz assim: oh mãe, por que o pai lá na igreja é tão simpático e trata-nos tão mal? Não é? Pessoas que vivem duas caras, não é? E Paulo estava aí falando da importância de um testemunho que era deixado. Tem de começar em nós. Porque tu e eu somos uma carta lida e escrita diante de todos os homens.
Ou seja, tu e eu temos um testemunho que nós partilhamos mesmo sem querer. Lembro muito bem quando eu fiz 25 anos de casado. Foi 25 anos de casado, foi há 14 anos atrás quase. E estávamos, eu e minha esposa em Lloret del Mar, lá em Barcelona, fora da altura dos estudantes, que eles é que se comem lá numa certa altura do ano, mas eu e ela estávamos lá em Lloret del Mar, lá, passeando por lá e de repente estamos a conversar entre nós e percebemos que ao nosso lado estava uma família que era nosso vizinho aqui. Ou seja, tu podes ser visto por pessoas que te conhecem em qualquer lugar do mundo. Certo? Então a importância de teres um bom testemunho, acreditares que a tua história está a ser lida pelas pessoas à tua volta. E ao mesmo tempo também, por isso a pergunta é se nós somos confiáveis, não é? E claro, ao mesmo tempo também a importância de nós partilharmos a nossa fé com outros. O Deuteronômio fala muito disto. Estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos, os mandamentos que eu os ordeno a ti e ao teu filho e ao filho do teu filho. A educação religiosa acontece em primeira instância não na igreja, mas na família. É insensatez o que muitos pais hoje dizem: quando os meus filhos forem crescidos, eles vão escolher. Esquece. Os teus filhos, os meus filhos, já escolheram enquanto crescem. Por isso, ou tu decides investir na vida deles e os ensinar, ou tu os entregas a uma sociedade que está a bombardear em todo lugar com pensamentos e com ideias completamente erradas. Por isso, naturalmente, tu tens uma grande importância. Então, a primeira coisa que Paulo estava a falar aqui é da importância de nós sermos testemunhas desta palavra. Testemunhas vivas também. Mas depois, ele vai mais longe. Ele fala acerca da fonte da nossa autoridade. Ele fala acerca de toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a importância da palavra de Deus. Ele fala aqui de 4 propósitos que ela tem. O primeiro deles é útil para o ensino. É como regra de fé, como algo que nos livra das heresias, é como que um filtro para retirar a sujidade que existe. Ou seja, a nova versão transformadora diz assim: é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então a importância da Bíblia, a primeira coisa que ela é útil é para ensinar aquilo que é verdade, para nós sabermos distinguir o que é verdade e o que é mentira, para nós percebermos, olhando para aquela nota, se ela é verdadeira, se ela é falsa. Então a Bíblia te ajuda a discernir o que está certo e o que está errado. E é interessante que, como Mateus fala, ensinando a guardar todas as coisas. Então ensinar não é simplesmente informar, mas mudar e transformar a pessoa. É importante nós conferir o que nós acreditamos pela palavra de Deus. Primeira coisa, ensinar. Segunda coisa, repreender. Repreender tem esta ideia de convencer do que está errado, do pecado, não é? Esta ideia de perceber o que não está em ordem na nossa vida. A ideia de que a Bíblia serve para nos incomodar. Se tu saís daqui incomodado pela Bíblia, graças a Deus, ela fez o trabalho dela. E é isso que eu espero. É isso que eu espero. Que Deus possa falar contigo. Trazer convicção ao aplicar a palavra de Deus. O Spurgeon, depois de... depois de ele pregar, eles imprimiam e vendiam as pregações dele pela rua. E quantas que muitas vezes ele retirava-se e chorava, e na sua opinião muitas vezes ele não achava que tinha feito melhor, mas realmente não somos nós que repreendemos, é a palavra que repreende, é a palavra que deve incomodar. A terceira coisa diz para corrigir, ou seja, para trazer para um lugar certo. O poder da palavra é mostrar o que está, não somente o que está errado, mas como que reerguer e reorientar, não é? Como dizia Dantes, aquele aparelho que dizia assim, recalculating. Não é?
Ou seja, recalcular o caminho que tem que ser feito. E a Bíblia serve para isso. Não é somente o aspecto negativo de repreender, mas é o aspecto positivo também de corrigir, para levar para o lugar certo. Corrigir hábitos, corrigir atitudes, comportamentos. E a quarta coisa que ele fala aqui, para a educação na justiça. É como que um fecho de um ciclo. Que a Bíblia serve para ensinar, repreender, corrigir e edificar. Para nos mostrar como é que nós vamos ser homens e mulheres como Deus quer que nós sejamos. E o que está por detrás é a importância de nós guardarmos a Bíblia não como um livro qualquer de cabeceira, mas como um livro que muda a nossa vida. Porque ou a Bíblia muda a nossa vida ou nós mudamos a Bíblia. E muita gente às vezes olha para aqui, não é? É como quando nós vamos ver ao espelho, não é? Outro dia eu estava a ver ao espelho e fiquei preocupado. Não pelo cabelo, não é? Mas reparei aqui uma grande ruga aqui. E deste lado também, não é? Pensei, e se eu fizesse qualquer coisa para esticar isto, não é? Sim, pronto. Eu pensei nisso e até pensei seriamente acerca do assunto, não é? Mas pensei assim, não é o espelho que está mal, eu é que devo estar mal. A Bíblia muitas vezes serve para isso mesmo. Nós olhamos para a Bíblia, nós lemos a Bíblia e dizemos, alguma coisa está mal. Mas é a Bíblia. Somos nós. E é interessante porque o propósito dela está aqui no versículo 17, é muito interessante. O que é que a Bíblia faz? E porquê que o faz? Para que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda a boa. A ideia que está por detrás é que, como diz a Bíblia, nova versão transformadora, diz assim: Deus usa a palavra para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Ou seja, o Espírito Santo não fica contente enquanto a Bíblia não cumprir a missão que tem na tua vida e na minha vida. E a missão é mudar a nossa vida. A missão é tornar-nos como Deus quer que nós sejamos. A missão é que nós sejamos perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Ou seja, não é somente um estudar para conhecer, para saber, para discutir doutrina, como nós falámos da última vez. Não. A importância é nós usamos para mudar a nossa vida, para nós sermos transformados por ela. E diz para que nós sejamos habilitados para toda a boa obra. Aquelas obras que são feitas em Deus para agradar a Deus. Deus quer usar a tua vida, a minha vida, na vida de outros. Qual é a boa obra que Deus te confiou? Qual as coisas que Deus quer que tu faças, as boas obras que Deus te tem preparado? Talvez seja nestes dias ouvir as outras pessoas. Talvez seja amar pessoas difíceis. Talvez seja estar disponíveis para dar tempo para ajudar alguém. Talvez seja demonstrar, através da tua vida, o fruto do Espírito, ser paciente, ter autocontrole, ser alegre, ter paz, fé. Qual a boa obra que Deus te chama a ti? Qual é a boa obra que Deus te confiou? E eu acho que o propósito da palavra de Deus é que ela produza mudanças em ti. Isto é muito interessante porque uma certa pessoa olhou para alguém que ia à igreja e disse: olha lá, tu vais à igreja todas as semanas. Não? Sim, eu ouço a palavra de Deus. E então o que é que tu ouviste a semana passada? Ele disse: ele começou a pensar assim, mas eu não me lembro bem. E há 2 semanas eu também não me lembro bem. E aquele homem que foi questionado perguntou assim: olha lá, e o que é que tu comeste a semana passada? Eu não me lembro. E então, tu comeste, mas não te lembras, mas fez alguma coisa na tua vida? Eu acho que sim. Muitas vezes nós podemos não lembrar todas as coisas, mas quando nós ouvimos a palavra, ela tem poder para transformar a nossa vida. Então, eu espero que vocês se lembrem da mensagem também. Estão à parte, ao menos. Mas o propósito é nós mostrarmos como ela é relevante em nossa vida. E é por isso que o salmista dizia: lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho.
deixarmos que mudar pela palavra de Deus, deixar de sermos transformados pela palavra de Deus. Enquanto olhas para o espelho, a Bíblia fala disto, que a Bíblia é como aquele espelho que te olhas. Quando tu vês estas orelhas, estas rugas aqui, tu não trabalhas no espelho. Talvez possas fazer um botox no espelho. E o que é que vai acontecer? Tu vais continuar igual. E há muita gente que olha para a Bíblia assim. Vê a Bíblia e diz assim, bem, aquilo é dos outros tempos, há 2000 anos que aquilo foi escrito, aquilo é pouco tempo. Aquilo é para nós hoje. E Paulo aqui traz uma coisa da sua alma mesmo. Versículo 1, capítulo 4. Alguém pode ler? Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Eu te exorto. No João Ferreira de Almeida diz: conjuro-te. Outras versões, Bíblia para Todos, diz: peste encarecidamente. Ou seja, peste, Timóteo, perante quem? O meu pedido é perante Deus, Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos. Ou seja, Paulo estava aqui a falar de algo que era urgente, algo que Paulo achava que ele tinha que mesmo dispor. Paulo, o pedido que eu estou a fazer, Timóteo, é diante de Deus, diante de Jesus. Qual era o pedido dele? Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. O pedido de Paulo era para que Timóteo não deixasse de pregar, não deixasse de instar, o que significa continuar a instigar, a mexer com as pessoas. E depois ele fala, ou seja, admoestar é outra palavra, não é? Quando há um erro. Depois ele fala da importância de repreender, de insultar. Ele está a fazer um certo paralelismo com o versículo 16 do capítulo anterior, do poder da palavra. E o que Timóteo tinha que fazer era usar aquela palavra tal qual ela era. Sem pontos, sem tirar pontos, sem tirar vírgulas. Tal qual ela era. Ele tinha que ir a pregar. Por isso, verdadeiramente, o que Paulo estava aqui a falar era da importância de Timóteo não diluir a palavra. Não pôr água com açúcar. Se é água, é água. Ou seja, não suavizar as coisas, dizer tal qual elas eram. E porquê? Porque haverá tempo em que não vão suportar essa doutrina, mas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças ou pecados, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, vai haver uma altura em que as pessoas vão querer ouvir aquilo que querem ouvir. É tipo procurarmos no YouTube um pregador que nós gostamos de ouvir. Mas se alguém diz uma coisa que nós não gostamos, não ouvimos mais. É por isso que ter uma igreja virtual é sempre boa ou má. Porque nós só ouvimos aquilo que nós queremos. E não aquilo que às vezes precisamos. E a importância, porque vai haver tempos em que as pessoas vão querer ser aprovadas daquilo que é desaprovado. Ou seja, vai haver tempo em que as pessoas vão querer que digam que é verdade quando é mentira. Que é certo quando é errado. Que é correto quando não é correto. Que Deus aceita quando Deus não aceita. E é por isso que hoje encontramos uma série de igrejas pseudo-evangélicas com todo tipo de doutrinas. Até lugares onde homens podem casar com homens e mulheres com mulheres. Como se a Bíblia não dissesse nada acerca do assunto. Porque Deus é amor. Pois, porque Ele é amor e Ele enviou o seu Filho ao mundo para que eu e tu não fosses julgados pelo nosso próprio pecado. Então, há pessoas que procuram mestres para defender tudo.
quando Deus não defende. Há coisas que eu não posso assinar, se Deus não permite. Quando tens um cheque, tens que assinar. Só podes assinar de acordo com a cobertura que ele tem. E há pessoas que querem assinar por Deus coisas que Deus nunca assinaria. E eu acho que é isto que a palavra de Deus faz. E Paulo estava preocupadíssimo naquela altura. Podia ser hoje, mas Paulo, há 2000 anos atrás, estava incomodadíssimo, dizendo a Timóteo, não deixes de pregar. Eu conjuro-te diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, insta, redargue, exorta, em tempo e fora de tempo. Porque vai haver tempos em que as pessoas vão procurar. Quais tempos? Hoje? Naquela altura já era, hoje muito mais. Ou seja, há pessoas que procuram igrejas de acordo com os seus próprios pecados, em que sintam-se sempre encorajados, sempre motivados, em que se uma palavra de repreensão, isto aqui hoje foi um pouco demais, isto estava mal disposto, tudo normal, essa noite. Irmãos, Paulo estava muito preocupado e Paulo estava a instar, estava a falar com Timóteo, olha, Jesus te vai julgar os vivos e os mortos. Agora paremos aqui. Se hoje estivéssemos no tribunal de Deus e se fôssemos julgados por Ele, como é que tu e eu estaríamos com o nosso ministério? Com a nossa fidelidade a Jesus? Quando nós cumprimos o que Deus nos entregou, vivemos como Deus quer que nós vivamos. E Paulo está muito forte na sua mensagem aqui. Ele diz, tu, porém, Timóteo, versículo 5, ser sóbrio, lúcido, vigilante, um contraste com o estado de embriaguez. Sabem que uma pessoa, não é ele que está a falar, é o vivo que está a falar. Não é? Você encontra pessoas assim, não é ele que fala, é o outro, não é? E o que está a falar é que há muita gente hoje que está embriagada. Está embriagada pelos momentos em que estamos a viver, pelos dias que nós vivemos, em que realmente não percebemos o que Deus quer para nós. Ser sóbrio é perceber onde é que nós estamos a ir. Eu lembro-me da altura, agora vou contar um pecado, está bem? Todos são ouvidos. Há uns anos atrás estava eu, era um dia de verão, ia trabalhar ali no João, ali em Santo Tirso, um dia quente. Eu vou para um restaurante e decido fazer uma coisa que nunca se deve fazer. Que é começar a beber antes de comer. E o vinho estava bom, estava fresco, estava agradável. Naquele dia quente, aquilo não soube melhor. Não podia saber melhor. E depois de sair dali de estar bem almoçado e bem bebido, percebi uma coisa, que a melhor coisa que eu podia fazer era dormir um bocadinho. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Porquê? Porque uma pessoa que não está sóbria é uma pessoa que não está bem apurado todos os seus distintos. E Paulo está a falar com Timóteo, ser sóbrio. Olha bem à tua volta, olha para a tua vida. Fica lúcido. A palavra que vem do grego diz moderado e tem domínio próprio também. Ou seja, como um atleta que tem as suas paixões debaixo de controle. E às vezes nós estamos a falar e a viver por viver sem pensar muito nas consequências das nossas ações, das nossas escolhas. O que aquilo vai trazer para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa. Não estamos sóbrios. Ser sóbrio. E depois ele diz, alguém quer ler? Diz a seguir. Suporta as aflições. Ou sofre as aflições. Não tenhas medo de sofrer, Timóteo. Suporta as dificuldades. O cristianismo tem o seu preço. E o cristão tem de pagar o preço. Muitas vezes sem lamentar. Depois ele diz, faz o trabalho de um evangelista. Anuncia a palavra.
E esta eu acho que é uma chamada para todos nós cristãos. Todos nós, temos que partilhar a nossa fé com outros. E depois, a última parte diz: cumpre completamente o teu ministério. A chamada que recebeste de Deus. Aquilo que Deus te confiou. Qual é o teu ministério? O teu ministério é amanhã no teu trabalho viveres o cristianismo verdadeiro. É tu seres um homem de Deus, uma mulher de Deus no lugar onde Deus te colocou para trabalhar. O teu ministério é tu seres o marido, ou a esposa, ou o filho, ou o pai que Deus te chama a ser. O teu ministério é o que Deus te entrega, onde tu estás. É tu seres um homem de Deus, uma mulher de Deus. Há um contraste muito claro com a palavra que é dada por Paulo no livro de Colossenses, que diz assim: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprir. Arquipo possivelmente tinha deixado o ministério. Por alguma razão tinha ficado desanimado e disse: eu vou fazer encostar à boxe. Como dizia em português. Os brasileiros sabem o que eu estou falando, sabem encostar à boxe? Ou seja, vou encostar aqui à boxe e vou descansar um pouco. E há muita gente que, assim, ou porque ficou ofendido porque alguém disse alguma coisa na igreja, ou porque está magoado, e diz assim: vou ficar a encostar à boxe. E Paulo fala a Timóteo: cumpre cabalmente ou inteiramente o teu ministério. O ministério que o Senhor te entregou. A palavra é diaconia. A palavra tem a ver com o ato de servir. Fala todo tipo de serviço. Então, o cristão só devia ter uma ambição, que era ser útil para a igreja da qual faz parte e para a sociedade em que Deus nos coloca, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, qual é o teu ministério? O teu ministério é aqui na igreja? Sim. E é na tua casa? Sim. E é no teu trabalho? Sim. E é na tua escola? Sim. O teu ministério é onde tu estás, porque tu és um ministro. Tu não és um ministro aqui na igreja, tu és um ministro onde Deus te coloca. E isso tem que mudar a nossa forma de pensar. Nós temos que começar cada vez mais a perceber que o nosso ministério não é só o que nós fazemos na igreja. O nosso ministério é o que nós fazemos onde Deus nos coloca e onde Deus está connosco. Precisamos ter uma visão integral da nossa vida. A nossa vida não pode ser feita em parcelas. A parcela do domingo, a parcela de Deus e a parcela... E é por isso que eu acho que Paulo estava claramente preocupado com Timóteo para que ele cumprisse. E depois há um testemunho final que eu acho que não podemos deixar de falar nele. Versículo 6 diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. A palavra libação tinha a ver com aqueles sacrifícios que eram dados a Deus. Paulo achava que já estava no final do seu tempo, quando estava a ser como queimado para Deus. Os seus dias estavam a passar, estava a ser oferta a Deus, mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A Boa Nova diz: permaneci fiel. Permaneci fiel. E sabem porque é que ele diz isso? Porque tu podes combater o bom combate, podes completar os teus dias, mas podes não guardar a fé. Senão não dizia isto. A importância de nós sermos pessoas comprometidas em verdadeiramente darmos vivermos a nossa fé de uma forma apaixonada, de uma forma empenhada, de uma forma dedicada. Ele diz: completei a carreira e guardei a fé. E depois ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada. A Boa Nova diz: só me resta receber a merecida recompensa. Coroa da justiça que é dada para aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Aguardas a vinda de Jesus. Se Jesus viesse hoje, estarias preparado para o receber? Eu sei que Jesus não vai vir hoje. Hoje é dia de eleições. Eu sei que Jesus não vai vir hoje. A minha esposa não chegou da África, né? Ela vai só chegar amanhã. Um atraso lá com o avião, cada 2 dias.
Amar a vida do Senhor não é dizer, bem Senhor Jesus, não, é viver como a vida do Senhor ficou suja amanhã, depois amanhã. É como se tu saísse aqui deste lugar e de repente ali fosses morto e tu estavas a guardar a vida de Jesus. Recebias qual é a coroa? Coroa da justiça. Porque tu aguardavas a vinda do Senhor. Hoje é o teu dia de oportunidade de alinhar-te com Deus. De alinhares a tua vida com Jesus. De viveres à luz da sua vinda. E Paulo nos deixa estas palavras muito fortes. Né? Aqui é muito interessante, se vocês puderem ler o final do capítulo. É um capítulo de mistura de emoções. Paulo sentia-se sozinho, procura vir ter comigo depressa. Demas amou o presente século, abandonou-me e foi para Tessalónica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. E depois ele fala, no versículo 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Versículo 16, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Aqui Paulo termina fala dessa gente e abre o seu coração. Quais os desafios que eu tenho para nós nesta manhã? Primeiro deles, eu acho, esta palavra é autoridade para a nossa vida, de toda a forma. E nós precisamos de ouvi-la. Perceber o que está mal não é ela, o que está mal somos nós. Nós precisamos dela para a nossa vida. E para a conhecermos, precisamos de dedicar tempo a ela. Precisamos de ter uma comunhão com Deus diária. De nos alimentarmos a cada dia. Quem já preparou o almoço de hoje? Mais ou menos. Eu já preparei. Já deixei-me aliado. Mas amanhã nós vamos precisar de comer outra vez, certo? E depois de amanhã. E há muita gente que pensa que a Bíblia é aquele tipo de almoço de domingo em que nós ficamos com uma soneira tremenda depois, aquela chamada depressão pós-prato. E ficamos naquele momento. E há muita gente que vem à igreja na esperança de ter uma depressão pós-prato e passar toda a semana a digerir aquilo que comeu no domingo. Não. A importância da palavra de Deus é nós a lermos a cada dia. Nós a tornarmos real para nós a cada dia. Nós deixamos que ela faça a obra de repreensão, de correção e de ensino. Ela faça o processo de transformação na nossa vida. Nós precisamos de ouvir o que ela fala. Nós precisamos de nos deixar incomodados por ela. Nós não podemos mudar o que a palavra de Deus diz nos dias de hoje, porque as pessoas são más. Nós não podemos dizer o que está certo, dizer que está certo o que está errado, dizer que está bem quando está mal, dizer que Deus aprova quando Deus desaprova. Não podemos mudar as coisas. Porque nós vamos estar diante de Deus, como juro-te diante de Deus que há de julgar vivos e mortos. Dizia Paulo a Timóteo. E a importância de pregá-la a todo o tempo. De continuarmos a ser os crentes da palavra. E finalmente eu acho que há aqui uma chamada clara para nós completarmos o nosso ministério. Para nós continuarmos a chamada que Deus tem para a nossa vida. Para nós não baixarmos o nível, para nós não desistirmos, para nós não deixarmos para trás. Porque vai haver alturas e os dias são em que vai aparecer o melhor caminho. Eu digo isto com muito amor em meu coração. Porque sei tantas vezes que Paulo falava aqui, é um grande desafio para todos nós. Vivemos como homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Muitas vezes nos vamos sentir como um salmão que sobe o rio para desovar. É um dos processos mais bonitos. Os salmões sobem os rios para desovarem onde nasceram. E muitas vezes fazem saltos incríveis, de metros, para conseguirem ultrapassar aqueles obstáculos. E tu e eu estamos numa sociedade em que tantas vezes vamos ter que ir contra a corrente. Vamos ter que ir contrários ao que o mundo nos ensina. Vamos ter que dizer que está certo quando toda a gente diz que está certo e nós dizemos não, isso está errado. Ou ao contrário, dizendo que está errado quando está certo. Nós precisamos de continuar a acreditar que esta é a palavra de Deus e que nós precisamos ser homens e mulheres da palavra, que vivemos a nossa vida primeiro,
que nós aprendemos, que nós testemunhamos como cartas vivas para os homens à nossa volta e que nós vamos ser testemunhos disso. E eu te encorajo a teres coragem de ser um homem da palavra, uma mulher da palavra. Porque vai haver dias em que os homens não vão suportar a sã doutrina. Vão procurar ensinadores de acordo com as suas próprias paixões e desejos. E é por isso que, às vezes, graças a Deus, não é só igrejas que estão erradas, mas muitas igrejas erradas crescem e crescem e crescem. Mas isso não é sinal da bênção de Deus. É sinal da bênção do pantufas. É sinal do engano de Satanás. É sinal de que às vezes nós queremos também nos encontrar justificação para os nossos próprios pecados. Eu oro a Deus com temor que eu possa ser este homem que Paulo chama a ser, que prega a palavra em tempo e fora do tempo. Eu oro que o Senhor me dê coragem para não baixar o nível da palavra. Eu oro que sempre na minha mente eu vou versículo 1, esta exortação de Paulo perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Porque o que importa no final de tudo não é as pessoas combaterem as nossas costas, não é? Aquecendo as nossas costas, mas é Jesus que lá à frente dirá: servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o monte te colocarei e entra no vosso do céu. Há muitos que esquecem que isso é o mais importante. E por isso, pelo caminho, vão agregando aos homens, como na história do peregrino, deixamos que outras vozes sejam mais importantes para nós. Hoje é um dia em que tu e eu temos que estar comprometidos com a palavra de Deus, 100%, e deixar que ela faça o trabalho em nossa vida.